O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, falamos que hoje é a festa de todos os santos e que provavelmente nós conheçamos alguns deles que viveram perto de nós e que hoje, depois de um tempo de purificação das suas pequenas faltas, estão no céu, na presença de Deus. A pergunta é: e nós? O que temos que fazer para nos juntar àquele grupo, segundo o Apocalipse, na primeira leitura, aquele grupo numeroso, vestindo vestes brancas e louvando a Deus? O que nós deveremos fazer para ir para o céu e participar definitivamente, eternamente, da glória de Deus? A resposta está na leitura que nós acabamos de ouvir. Jesus está na Galileia pregando e em determinado momento ele vai para a montanha, e na montanha ele vai fazer alguns discursos importantes, e provavelmente o mais importante é o discurso das bem-aventuranças, que, como vocês já sabem, todo ano nós lemos na igreja as bem-aventuranças. Bem-aventurado é igual que feliz. Então, quando Jesus diz bem-aventurados, nós podemos traduzir como felizes, felizes. E Jesus vai descrevendo situações que humanamente não são situações felizes. Por exemplo, felizes os pobres em espírito. O pobre passa necessidade, passa fome. O pobre às vezes não tem o
recurso para se manter. Mesmo assim, Jesus diz que é feliz se vive a sua pobreza em espírito. E assim Jesus vai falando dos que choram, dos que vivem angustiados, dos que sofrem, dos que estão aflitos. E ele continua falando dos mansos, dos puros de coração, dos misericordiosos, dos que lutam pela justiça. Na verdade, as bem-aventuranças são, diríamos, o miolo do ensinamento de Jesus para os seus discípulos. E frente às bem-aventuranças está a mentalidade do mundo, que diz: bem-aventurados os ricos, bem-aventurados não os que choram, mas os que passam bem. Bem-aventurados não os mansos, mas os violentos, os que têm poder. Bem-aventurados os misericordiosos, não, aqueles que não têm misericórdia de ninguém. Bem-aventurados os que lutam pela justiça, não, bem-aventurados os injustos. E assim por diante. Então nós, frente às bem-aventuranças de Jesus, nós descobrimos também outras bem-aventuranças, que são as bem-aventuranças do mundo, mas não são de Deus. As bem-aventuranças do mundo nos levam à escravidão, não ao céu, mas ao inferno. Alguém poderá dizer: mas será que o inferno existe? Bom, eu não fui lá para ver, tá? Mas podem ter a certeza, se Jesus falou, e nós não podemos duvidar da palavra de Jesus, que é palavra de vida eterna. Assim como o céu e o inferno existe, o céu também existe. Essas realidades espirituais, embora nós não as tenhamos experimentado, mas nós sabemos que esta vida é uma vida de peregrinos. Estamos de passagem. É tempo kairos, tempo oportuno de salvação, é tempo de graça, mas é tempo de passagem. E que aqui nos preparamos para a vida eterna. As opções que fazemos nesta vida são opções para a eternidade. Se optamos pelo mal, teremos como prêmio o inferno. Se optamos pelo bem, teremos como prêmio o céu. Essa é a realidade que a igreja sempre ensinou e continua ensinando, embora às vezes pelas redes sociais tenha pessoas que pensam de maneira diferente e até ensinam coisas contrárias àquilo que está nas Sagradas Escrituras e aquilo que a igreja sempre ensinou. Então, o que devemos fazer para estarmos um dia no céu? E eu resumiria tudo isso em duas palavras, ou em duas frases: evitar o mal, todo tipo de mal, seja para nós, seja para os outros, e fazer o bem, especialmente aos outros. Essas duas palavras, essas duas pequenas frases, resumem o que deve ser a nossa vida. É claro que para evitar o mal, nós precisamos da graça de Deus, e daí nós precisamos da oração, da palavra de Deus, da Eucaristia, dos sacramentos, porque através deles a graça de Deus vem a nós, vem nos auxiliar para vencer o pecado e o mal, que não está só fora de nós, mas que está também dentro de nós, pela nossa concupiscência, pela nossa carne contaminada pelo pecado original. É preciso lutar contra o mal, mas não basta só isso, é preciso fazer o bem.
Não basta lutar só contra o mal. Tem um lado positivo. É preciso fazer o bem. É preciso sermos pessoas, como diz as bem-aventuranças, mansas. Pessoas mansas, pacíficas. Pessoas de coração puro, transparentes, que não carregam no bolso pedras para atacar os outros, mas que se apresentam desarmados diante das pessoas. É preciso, para fazer o bem, entrar na dinâmica das bem-aventuranças e aceitar o sofrimento que às vezes acontece em nossa vida, ou quem sabe a pobreza, ou quem sabe a injustiça, porque tudo isso nos ajuda, nos purifica e nos ajuda e prepara para o céu. As bem-aventuranças, pois, são um caminho que nos leva ao céu. Seguindo as bem-aventuranças de Cristo Jesus, nós certamente chegaremos ao céu. E um dia, aqueles que estiverem na terra irão celebrar a nossa festa, quando já estivermos lá no céu. A festa de todos os santos. Esta festa, pois, não é só para os santos que estão no céu, mas é também para nos lembrar que, como filhos de Deus, temos direito à herança do céu. É um direito que nós temos e é um bem que Deus nos dá, mas aceitar isso ou não aceitar depende de cada um de nós. E há pessoas que, com a sua vida de maldade, com a sua vida de inveja, com a sua vida de injustiça, rejeitam o paraíso, rejeitam o céu, a herança de Deus. Nós, abertos, pois, a esta dimensão espiritual, precisamos acolher esta herança e trabalhar para um dia nós também estarmos no céu. Evitemos o mal e façamos o bem. E certamente Deus nos ajudará a caminhar para a grande festa dos santos no céu. Amém.